Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou muito feliz porque nós estamos hoje iniciando mais um projeto aqui na nossa Casa de Jesus, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Nós já tivemos a oportunidade de trazer os livros 1 e 2 e agora, iniciando então mais um estudo, mais uma oportunidade de aprendizado para todos nós. E para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber as atualizações de todas as nossas aulas. E hoje, meus queridos amigos, vamos então começar a nossa aula de número 1, trazendo e abordando exatamente o fato do Espiritismo ser considerado o Consolador prometido. Então, hoje nós vamos exatamente explicar as características de o Consolador prometido por Jesus. À luz da doutrina espírita, vamos entender quais características esse Consolador precisava ter e vamos exatamente entender por que que o Espiritismo pode ser esse consolador, por que que o Espiritismo atende às características, às condições ditas por Jesus. Então, quando nós fizermos essa análise, conseguiremos plenamente compreender que, de fato, a doutrina espírita é o consolador que Jesus prometera. Vamos trazer no decorrer da nossa aula as passagens evangélicas e vamos refletir sobre elas, exatamente de modo que fique mais fácil o nosso estudo, a nossa compreensão do tema. Então vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vários textos do Evangelho de Jesus, como esses registrados por João, apresentam acentuado sentido profético. As previsões e avisos proféticos são comuns no Evangelho de Jesus. Significa dizer que o Mestre lançou ao futuro o entendimento espiritual e definitivo de sua mensagem. Esta predição é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porquanto comprova, sem a possibilidade do menor equívoco, que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, pela razão de que não teriam compreendido nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o Mestre se dirigia. Os sucessores destes não podiam saber mais do que eles. Então, através dessa primeira passagem do Evangelho de João, nós identificamos aí a capacidade de presciência de Jesus, que ele tinha, dentre inúmeras capacidades, ele tinha capacidade de perceber, identificar, conhecer o futuro. Tanto é que em várias situações, não apenas nessa, Jesus nos falou do porvir. Então, ele estava exatamente aí falando que no futuro, no amanhã, o Consolador viria. E ele nos diz aí informações extremamente relevantes. Quando ele diz aqui, enviará em meu nome. Então, isso já significa dizer que esse Consolador viria com a permissão, com a autorização, com a concordância de Jesus. Seria, na verdade, quando diz em meu nome, no sentido de que eu estarei ali exatamente coordenando a vinda do Consolador. Ele diz: vos ensinará todas as coisas. Isso já nos mostra que se ensinará todas as coisas, é porque Jesus não pôde ensinar todas as coisas, exatamente em função da pouca evolução intelectual e moral
do povo naquela época. Então, Jesus já está aí claramente nos dizendo que havia e há verdades e informações que só o tempo iria nos preparar para conhecer. E ele diz ainda: vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Se diz vos fará lembrar, é porque Jesus sabia que o que ele dissera seria esquecido. Porque nós só precisamos lembrar aquilo que foi esquecido, porque aquilo que está em nós, na nossa mente, na nossa plena consciência, não precisa ser lembrado, já está ali. E então Jesus sabia que a sua mensagem seria esquecida, seria deturpada, passaria por modificações e precisaria vir o Consolador para resgatar a pureza da sua mensagem. Então é isso que ele diz aqui. Jesus não tinha dito tudo o que tinha a dizer, porque o povo, a sociedade, não o teria compreendido, nem mesmo os seus apóstolos, porque eles também apresentavam a limitação natural em função do momento histórico em que eles se encontravam. E os sucessores destes não podiam saber mais do que eles. Se eles, que haviam convivido e conhecido Jesus de perto, não tinham condições de compreender, o que dirá os demais, que não tiveram toda essa oportunidade, todo o conhecimento, toda a vivência com Jesus. Então, nem os apóstolos e nem o restante da humanidade tinha condições de tudo compreender aquela época. Por isso, o Consolador viria ensinar o que Jesus não pôde e relembrar o que Jesus havia dito. E o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos, ensino a que preside o espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e elucida. Com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis às que a ciência já descobrira, faz-se compreenda o que era ininteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. A promessa do Cristo de enviar outro Consolador prende-se ao fato de que a humanidade não estava madura à época para entender a essência e a verdade contidas nos seus ensinamentos. O Consolador explica e recorda os ensinamentos do Cristo, não de forma literal como aconteceu ao longo dos séculos, mas em espírito e verdade, trazendo exatamente essa visão muito mais ampla e completa, porque hoje a humanidade já está em condições para receber, para conhecer um pouco mais. Então, começamos a afirmar, a doutrina nos afirma, então, que o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador. Primeiro, nós identificamos que não é fruto de uma pessoa, mas é fruto de um ensino coletivo dos espíritos. E presidido, espírito, que preside esses ensinos trazidos pelos espíritos, pela coletividade de espíritos, é exatamente o espírito de verdade. E nós, pelos estudos que a doutrina espírita nos oferta, e o próprio Kardec entendiam que o espírito de verdade é Jesus. Inclusive, quando nós estudamos todo o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estudamos o capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador, exatamente no item, quando nós estudamos o advento do Espírito de verdade, é exatamente porque esse capítulo 6, nós tivemos 2 aulas, e é na segunda aula onde nós trazemos vários entendimentos, vários estudos, várias passagens dentro da codificação que realmente nos levam à conclusão de que Jesus é o Espírito de verdade, de modo a nos mostrar que Jesus estava então presidindo a vinda
da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nada suprime do evangelho, antes completa e elucida. Ou seja, a doutrina espírita veio dizer todas as coisas, veio elucidar, não veio mudar nada do que Jesus havia dito. Veio relembrar a sua mensagem, como o Consolador deveria fazê-lo, e veio explicar aquilo que Jesus não poderia fazê-lo naquela época. E nós sabemos que a doutrina espírita vem nos falar sobre a imortalidade da alma, sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre a possibilidade dos espíritos se comunicarem e interferirem no mundo material, vem nos explicar sobre a mediunidade, situações, eventos, fatos que não foram possíveis serem ditos por Jesus. Mas vejam que não há uma mudança do que aconteceu. Ao contrário, torna inteligível o que antes não era, exatamente porque a humanidade hoje encontra-se mais madura. A expressão Espírito Santo tem um significado espírita específico, indica fonte sábia e inesgotável de bens espirituais, recursos que dimanam do alto da fonte da vida. A outra expressão, Espírito de Verdade, indica que o Consolador interpreta corretamente os ensinos do Cristo, conforme o entendimento espiritual. Então vejam que o Espírito Santo indica exatamente todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que decorre, que vem dos espíritos luminares, dos sábios, dos bons espíritos que estão sob a orientação e coordenação do Espírito de Verdade, trazendo a doutrina e as luzes à humanidade. E, de fato, o Espírito de Verdade nos traz então e nos confirma a ideia de que tudo está conforme os ensinamentos de Jesus, mas apenas mais explicados e interpretados, porque agora nos encontramos em condições para isso. A expressão restabelecer todas as coisas significa que daria a conhecer o sentido verdadeiro das palavras de Jesus, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, pondo termo à luta que desune os filhos do mesmo Deus. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Todos então se porão sob a mesma bandeira, a da caridade. A vinda do Consolador tem, pois, o poder de ampliar os horizontes do entendimento humano, favorecendo a busca pelos legítimos valores de libertação do espírito. A doutrina espírita levantou o véu que encobria o entendimento das parábolas e dos demais ensinamentos de Jesus, sem a utilização de simbolismos ou de metáforas. Percebam, portanto, que restabelecer todas as coisas é no sentido de que muito foi perdido, deturpado, modificado para se ajustar aos interesses da humanidade, corrompida ainda. A doutrina espírita vem resgatar a pureza dos ensinamentos de Jesus. Quando nós dissemos aqui, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, porque exatamente a doutrina espírita procura ampliar os horizontes do entendimento humano, para que nós possamos buscar os interesses legítimos, aquilo que de fato é importante para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para que nós saiamos da materialidade, de tudo aquilo que fez com que o homem se perdesse após o retorno de Jesus à espiritualidade e agora possa retomar o caminho do bem. A doutrina espírita levanta o véu que encobria o entendimento das parábolas e demais ensinos do mestre. Mais uma vez, repetimos, doutrina espírita não traz nada de novo, apenas explica, retira o véu daquilo que estava subentendido, subliminar. Agora a doutrina espírita traz a lume, clareia, informa e elucida aquilo que antes nós não conseguíamos compreender. Ao mesmo tempo, a doutrina espírita consola, agasalha, auxilia e esclarece as pessoas que passam por aflições ou que buscam esclarecimento espiritual. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido:
que é o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Este nome, o Consolador, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Jesus não explicita a época certa em que ele viria, pois tal acontecimento dependeria do grau de maturidade espiritual da humanidade terrestre. Então vejam, percebam que a doutrina espírita, ela tem, de fato, esse papel de consolar, agasalhar, auxiliar e esclarecer. A doutrina espírita ilumina consciências, porque traz, nos informa das verdades, nos explica as verdades, ela ilumina consciências e ela consola corações, exatamente porque ela nos mostra da imortalidade da alma, da possibilidade de nós reencontrarmos nossos entes amados, nos mostra que a vida, ela é imortal, que todos nós somos uma grande família, que todos nós seremos felizes e perfeitos. Isso não é uma doutrina consoladora? Certamente. Então, esse nome consolador, ele se aplica perfeitamente à doutrina espírita. É realmente uma doutrina consoladora? Sem a menor sombra de dúvidas. Previa que os homens teriam necessidade de consolações. Com certeza, nós temos necessidade hoje, porque é difícil evoluir. A humanidade se perdeu no decorrer desses séculos, mas a mensagem do Cristo sempre esteve conosco. A doutrina espírita, ela vem resgatar a beleza, a pureza e o consolo da doutrina do Cristo, para que nós hoje possamos encontrar em nós mesmos as forças necessárias para nos mantermos no caminho do bem e não mais nos perdermos como fizemos nas nossas reencarnações anteriores. E Jesus não tinha como afirmar e dizer em que época ele, o Consolador, viria, exatamente porque isso depende do desenvolvimento da humanidade. Se o Consolador prometido, a doutrina espírita, precisava vir em uma época onde nós tivéssemos condições de compreendê-la, essa maturidade, esse processo, esse progresso, perdão, precisou ser aguardado. Só no momento certo é que o Cristo, o mestre, governador do orbe, permitiu que a doutrina entre nós e para nós chegasse. Então não tinha como afirmar dia, mês e ano, mas afirmou: o Consolador virá. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei mosaica, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, a mensagem divina, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. A doutrina espírita é uma religião, uma doutrina cristã. Há pessoas que perguntam se nós acreditamos em Jesus. Nós não apenas acreditamos nele, mas o consideramos o espírito mais perfeito que esteve na Terra, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo de perfeição. E é exatamente procurando vivenciar os seus ensinamentos que nós iremos conseguir um dia alcançarmos ou chegarmos à evolução relativa. Percebam, então, que, claro que nós não estamos aqui para destruir a mensagem, a boa nova, a lei de amor, trazida e ensinada por Jesus. Mas nós vamos e tentamos, na verdade é uma tentativa, porque somos todos imperfeitos ainda, mas é uma tentativa de dar-lhe execução, exatamente através desse desenvolvimento, dessa completude, dessa explicação daquilo que nós não entendíamos. É difícil evoluir, é difícil realmente transformar o nosso coração.
Todavia, quando nós entendemos o porquê, para quê, a necessidade dessa transformação, nós vamos mais facilmente encontrando dentro de nós os recursos necessários para empreendermos as mudanças. Percebam então que o conhecimento, e isso a doutrina espírita ela é maravilhosa porque ela nos traz o conhecimento, esse conhecimento ele é capaz de secundar, favorecer realmente a mudança moral, a mudança íntima, a renovação interior. A missão do Consolador é guiar os homens à verdade, restabelecendo o ensino do Cristo em sua pureza primitiva e abrindo novos horizontes à compreensão humana da vida. Restabelecer aquela mensagem pura, sem interesse, sem egoísmo, sem vaidade, sem orgulho, para que nós possamos ampliar os nossos horizontes, para que realmente a nossa compreensão da vida se amplie e nós deixemos de viver para o mundo material e passemos a viver para a espiritualidade, que é o que nós sempre também dizemos, estar no mundo sem ser do mundo. O Espiritismo chegou no momento em que o avanço das conquistas humanas revelava maior discernimento para a implementação da fé raciocinada. A frase vos ensinará todas as coisas indica o caráter dinâmico e atual das orientações espíritas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito é uma referência explícita à necessidade de estudar o Evangelho à luz do Consolador prometido, captar-lhe a essência, o seu significado espiritual e atemporal. Então, nós já tínhamos falado isso nos slides anteriores, falando, portanto, desse discernimento, dessa fé raciocinada que nós precisávamos para recebermos o Consolador. E, através dos ensinamentos, do estudo do Evangelho, à luz do Consolador prometido, à luz da doutrina espírita, nós vamos conseguir compreender, aprender aquilo que não foi possível aprendermos ou compreendermos na sua completude com Jesus. O caráter dinâmico e atual das orientações espíritas. Nós ainda não sabemos tudo, a doutrina espírita ainda não nos trouxe tudo. Ainda há verdades que nós também hoje não temos condições de saber. Basta lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação, em especial o Livro dos Espíritos, que ali há muitas respostas onde os Espíritos dizem que nós ainda não temos condições de entender certas coisas. Precisaremos continuar evoluindo moralmente e intelectualmente para estarmos em condições de compreender toda a verdade. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Isso cabia na época, como agora também. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por esta afirmativa, o Cristo nos projeta, então, para o grande futuro. Conscientiza a humanidade que o aprendizado espiritual prossegue sempre. É realmente infindável. E à medida que evoluímos, à medida que uma criança cresce, o nível de aprendizado e de conhecimento se amplia. À medida que nós evoluímos espiritualmente e intelectualmente, a capacidade de aprendizado também se amplia. Jesus previra que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino, que é o que nós percebemos claramente no decorrer da evolução do homem. A teologia tradicional ensina que o Consolador teria vindo no dia de Pentecostes. Não seria em apenas 50 dias contados da ressurreição ao dia de Pentecostes que os discípulos estariam suficientemente preparados para apreender todo o ensinamento do Mestre. Na verdade, Pentecostes marca o início do trabalho apostolar, as lutas e os testemunhos que eles teriam de submeter por amor ao Senhor. Ora, se o Cristo não dissera tudo, nem mesmo seus discípulos, será que
nem mesmo aos seus discípulos? Será que, algumas semanas depois, já haviam esses mesmos homens alcançado as luzes necessárias à compreensão do que ele deixara de dizer? As palavras de Jesus revelam que o Consolador tem como característica básica guiar os aprendizes no caminho da verdade, sem simbolismo e interpretação pessoal. Interessante essa informação, porque a Igreja Católica e há outras religiões também que acreditam que a vinda do Consolador teria ocorrido exatamente no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, porque ali nós sabemos que os apóstolos começaram a falar em vários idiomas, começaram a evangelizar em várias línguas, havia ali, como consta na Bíblia, acima de suas cabeças, línguas de fogo, e eles começaram a falar em 12 idiomas diversos, evangelizando, falando da Boa Nova a todos que ali se encontravam daquelas várias culturas. E a doutrina espírita, também já estudando sobre o fenômeno de Pentecostes, nos fala que ali é o início do trabalho apostolar, das lutas, dos testemunhos dos apóstolos. Tanto é que Jesus avisou que eles só saíssem para pregar após a festa, o dia de Pentecostes. Na verdade, nós não podemos entender que o Consolador prometido veio nesse fato, nesse simbolismo, porque 50 dias após a ressurreição do Cristo, os apóstolos já estariam em condições de compreender o que não compreenderam há 50 dias. É muito pouco tempo. Então, na verdade, Jesus não se referia a dias. As coisas não são rápidas como nós gostaríamos. Jesus se referia, portanto, a séculos. Não era apenas necessário que os apóstolos evoluíssem. Era necessário que a humanidade evoluísse, porque o Consolador não viria para poucos, o Consolador viria para todos. E, portanto, nos diz que o Consolador tem como característica básica guiar os aprendizes no caminho da verdade, sem simbolismo e interpretação pessoal. E nós vemos isso claramente dentro da doutrina espírita. O Espiritismo busca essencialmente guiar o homem até Deus, esclarecendo sobre as verdades que nós já temos condições de compreender, mas não traz simbolismo, não traz ritual, não traz e não deve trazer, porque nós que nos colocamos muitas vezes na condição de levar o conhecimento espírita, temos que ter o cuidado em diferenciar quando estamos falando em nome da doutrina espírita e quando estamos falando em nosso nome próprio. Procuro ter esse cuidado e em várias situações eu afirmo, o que vou dizer agora é o que a Evelyn pensa e que pode estar completamente errado. Precisamos ter esse cuidado para que nós não corramos o risco de, através das nossas interpretações passíveis de erros, comprometermos de alguma forma as verdades espíritas. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, que trazem também parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas deve trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Sabemos que a doutrina espírita não vem terminar, findar, extinguir, exterminar crença nenhuma. Vem esclarecer e auxiliar para que todas se esclareçam, se iluminem e possam caminhar todas juntas rumo ao Pai. Por isso que a própria doutrina diz que a doutrina espírita, ela não será a religião do futuro. Na verdade, todas as religiões permanecerão, mas ela irá secundar as mudanças que precisam ocorrer nessa humanidade, nas várias crenças, e com isso todos evoluem, permanecem caminhando juntas, mas com as verdades trazidas pela doutrina e ratificadas pela ciência, que nós sabemos que isso também vai acontecer.
E vamos trazendo, então, para finalizarmos o nosso último slide, com a seguinte mensagem: a verdade suprema, contudo, está em Deus. Jesus reflete-a com autoridade e sabedoria, enquanto os seres humanos a manifestam segundo o nível de evolução espiritual que possuem. O Espírito de verdade, portanto, não falará de si mesmo, mas revelará sempre a obra divina, intermediada pelos instrumentos mediúnicos de todos os tempos, que estejam sintonizados com os valores sublimados da vida. Claro que a verdade suprema está em Deus. Estamos ainda muito aquém dessa verdade em função do nosso nível de evolução, mas nós vamos ampliando esse entendimento à medida que evoluímos. Evoluímos e, naturalmente, temos condições de compreender muito mais. Jesus, com a sua autoridade, com a sua perfeição relativa, com certeza, hoje já bem mais elevado do que quando aqui esteve, porque a evolução é constante. Então, ele sim teve condições de nos trazer um pouco dessa verdade, conforme a nossa condição de entendimento. Mas nós estaremos sempre recebendo essas verdades através dos vários instrumentos mediúnicos, e à medida que, como diz aqui, à medida que esses instrumentos mediúnicos sintonizam com a vida, com as verdades espirituais, e à medida que a humanidade também cresce e evolui, tudo cresce, tudo se esclarece. E o Consolador, ele é um Consolador que veio para ficar, porque Jesus também disse que o Consolador ficaria eternamente conosco. E é isso que acontece. Por ser uma filosofia, por ser uma doutrina, por não estar personificada em uma pessoa, nem em Moisés, nem em Jesus e nem em Kardec, porque é uma doutrina que veio dos Espíritos, a doutrina estará sempre conosco. Ela não se perderá jamais, de forma que ela estará sempre à disposição da humanidade e sempre trazendo a sua contribuição para o progresso e o desenvolvimento do homem. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando a nossa aula inaugural do EAD Livro 3. O meu muito obrigada a você que esteve aqui conosco. Deixamos aqui o contato do nosso canal do YouTube, o nosso perfil do Instagram, o nosso canal no Telegram, o nosso site, o nosso e-mail, para dúvidas doutrinárias, o suporte para dúvidas, para outros assuntos, na verdade, e temos também o nosso WhatsApp e Telegram à sua disposição. Meus queridos amigos, eu só tenho realmente a agradecer a você muito pela sua presença. Se você gostou da nossa aula, do nosso curso, curta. Ficamos muito felizes, agradecemos pela sua gentileza. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de trazer algum questionamento que possa atender ao interesse geral, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus queridos amigos, mais uma vez, muito obrigada. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus.